Hello, quinto ano. Vamos de Geography Political Maps, da página 38, certo? Vou explicar para vocês uma coisa. Existem dois tipos de mapa, maps. O mapa físico, que é aquele mapa que mostra as regiões da Terra, locais naturais da Terra, oceanos, mares, montanhas, lagos. Ele está mostrando como é que o planeta tem a divisão e onde pode se encontrar determinadas montanhas mais famosas e assim por diante. E eu tenho um mapa político, political map. Como é que é chamado? Por que é chamado de mapa político? Porque é nesse mapa que a gente tem a dedução de quantos países existem no mundo, quantos continentes foram nomeados. Nesses mapas políticos nós temos os continentes, os países, as cidades, os estados, ou seja, essa divisão, né, de países, cidades, continentes, que chama político, porque o planeta Terra não era um local separado por continentes e países. Isso aconteceu devido ao processo social do ser humano, né? Antes disso, o planeta já existia e as áreas terrestres e aquáticas do mundo também já existiam. Por isso que é separado entre mapa físico e mapa político, ok? Aí, na linha de baixo, eu tenho o quê? Eu tenho a dedução disso aí. Eu tenho 193 países no planeta, existem 193 países no planeta. Essa cotação foi até 2017, foi a última cotação disso, e 5 continentes, tá bom? E aí embaixo eu tenho a fala de cada um desses continentes. O continente da América, americano, são mais de 30 países, né? Mais de 1 bilhão de habitantes. Eu tenho a zona da Norte América, da América do Norte, da América Central, da América do Sul. São 30 países contando no total, tá? Na América. Na África, são mais de 50 países, tendo pouco mais de 1 bilhão de pessoas também. E países mais populares, né? Que é a Nigéria, Etiópia, são muito conhecidos. Oceânia, mais de 14 países, 30 milhões de habitantes. Europa, mais de 40 países, 700 milhões de habitantes. Na Ásia, mais de 40 países, 4 bilhões de habitantes. A Ásia, onde fica o Japão, a China, a Índia, a Malásia, esses países aí, eles são considerados os países mais populosos do planeta. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Por quê? Porque, se você ver aí, eles somam 4 bilhões de habitantes. Então, é muita coisa, tá? E a Antártica? A Antártica é um continente, mas ela não tem cidades, países, né? É um continente utilizado apenas para meios científicos, ok? E estima-se que tem mais ou menos 5 mil cientistas vivendo lá, né? Por questões de estudos. Vivendo assim, temporariamente, tá bom? Vamos responder aí, vamos marcar de 1 a 5 as coisas que estão falando nessa descrição de cima. Eu fiz um resumo, mas vocês vão ler direitinho para saber o que está escrito em cada um desses aí, tá bom? Number 1. The numbers of countries in the world has been the same for centuries. O número de países no mundo corresponde ao mesmo de séculos? Não tem lógica isso, né? Então, você não marca. Number 2. There are more countries in Europe than in America. Existem mais países na Europa do que na América? A Europa são 40 países, a América são 30. More than 30 countries, América. More than foreign country. Então, tá certo, marca um certo aí, né? Um símbolozinho de correto na número 2.
Número 3. The number of countries in Europe and Asia is similar. O número de países que tem na Europa e na Ásia são similares? É a mesma quantidade? Sim, é mais ou menos isso, ó, 40-40. Marca certo na número 3. Número 4. There are more countries in Africa than Oceania. Existem mais países na África do que na Oceania? Sim, marca correto. Antarctica offers good living conditions for humans. Isso não tem sentido. A Antártica oferece condições de vida favoráveis para o ser humano? Não. É um continente que é visto como um deserto, é um continente inteiro desértico. Por quê? Não é deserto de areia, mas é porque é inviável para o ser humano sobreviver lá. É muito gelado, não tem como ter plantação, plantio, casas. O solo, em alguns lugares, não é seguro por conta das calotas de gelo. Então, tem todo o problema aí que não é favorável para o ser humano. É favorável para outros animais, né? Como os pinguins, baleias, enfim. Mas para o ser humano, não. Ok? E aí, nós terminamos essa página aí. E nós vamos para a página 39, é isso? And Earth, Our Planet. Number 1. Describe our planet. Vamos descrever o nosso planeta. Ele tem mais água, né? Tem mais territórios aquáticos do que terrestres. Nós temos oceano, a extensão oceânica é muito maior do que a terrestre. Ainda não se sabe quem foi que deu o nome de planeta Terra, né? Mas a dedução do planeta Terra é porque nós, como seres humanos, né, que estamos como seres animais conscientes, precisamos da Terra para sobreviver. Talvez essa seria a conexão, ok? São pequenas descrições sobre o planeta Terra. Mas ele poderia ser chamado de Blue Planet. Por quê? Porque ele é um planeta azul, né? Ele é todo feito de azul, não só pelos oceanos, mas pela atmosfera da Terra que dá essa cor azulada a ele, ok? Então, vamos lá? Eu vou ler aqui a número 2. Read the text discourse similar to or description. Você vai ler esse texto e vai fazer uma pequena possível dedução, descrição sobre ela. Esse astronauta russo, ele foi o primeiro astronauta aí a ficar em órbita com a Terra. Ele foi o primeiro astronauta antes dos Estados Unidos conseguir mandar uma sonda ao espaço. Ele conseguiu, né, em 1961, alguns meses antes dos Estados Unidos conseguir mandar uma sonda ao espaço, conseguir ver a Terra do espaço, né, da onde ele estava, da dimensão onde ele estava. E a primeira coisa que ele disse para as pessoas que estavam escutando ele no departamento, né, espacial da Rússia foi: I see Earth, it's so beautiful. Eu posso ver a Terra e ela é tão linda. Foi a primeira frase e a frase de impacto que ficou na história da ciência espacial, tá bom? Isso deixou os americanos muito tentados a ir mais ainda no seu processo científico para chegar até a Lua, né? É como se fosse uma competição. Os americanos estavam competindo com os russos. E acabou que os russos conseguiram enviar a primeira sonda ao espaço. Não chegou à Lua, ficou em órbita na Terra, mas foi o primeiro astronauta a chegar no espaço, ok? Em 1961. E aí você vai dar essa descrição. Foi ele quem conseguiu entender a atmosfera, né, por meio de gases, a hidrosfera,
aliás, ele viu, né, lá do espaço isso. Mas a gente já tinha essa dedução. A atmosfera é esse pedaço do planeta feito por gases, né? A hidrosfera, hidro de água, está localizado o quê? Todos os oceanos, mares, rios, lagos é chamado de hidrosfera. Por quê? Porque nesse local também há vidas. Vidas essas que são estudadas diariamente por biólogos, cientistas biólogos, arqueólogos, geólogos, enfim. E a geosfera, que é a geosfera, que é toda a parte sólida da Terra, é todo aquele que tem rochas, enfim, certo? E aí aqui embaixo, nós estamos vendo aí o planeta Terra, tá? Analyze the picture then match the number report of the names. Então vamos lá. Nós vamos numerar primeiro a descrição do equator, portal geosphere, portal hidrosphere e portal atmosphere, para depois nós numerarmos o planetinha. Então vamos lá. Qual é a parte maior que identifica mais o nosso planeta? É a parte da água, é a hidrosfera. Então, onde tem Port of Hydrosphere, você vai pôr o número 1, porque representa os rios, lagos, mares, enfim. Em seguida, é a parte sólida da Terra, que é a segunda maior, onde tem os continentes. Vai ser o número 2, Geosphere. Geosfera, né? Esse equator não é que é a parte maior, mas é a circunferência da Terra, né? É esse paralelo que separa a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte. Essa circunferência da Terra, se ela é mais larga, mais estreita, então ela também é muito importante. E por último, atmosphere. A atmosfera, né? A atmosfera da Terra que é responsável pelos gases e também pela nossa respiração, né? Pela vida na Terra. É através dessa atmosfera que nós não somos atingidos por ondas solares. Essa atmosfera é como se fosse um escudo para o nosso planeta Terra. Dos asteroides e corpos que estão em órbita aí no universo, perto da nossa Terra. E aí você vai numerar, certo? O interessante falar de geografia, porque é muito interessante nós estudarmos o nosso planeta, a circunferência dele. Nosso planeta é um planeta enorme, né? Nós temos temos que ter esse mapa político depois que o ser humano se posicionar como ser social. Ele começou a ter essa ideia de formar nações, regiões, e aí nessa separação se houve o mapa político. E daí o Equador ele é uma latitude que nos ajuda a encontrar pontos no planeta Terra. Tanto pontos no hemisfério norte quanto pontos no hemisfério sul. E aí vemos também a linha de Greenwich, que é o meridiano também, que faz essa partilha também, certo? Aqui na questão número 4, nós vamos discutir a respeito. Você vai responder bem pouco na frente, tá bom? Pega o seu dicionário para você responder, não precisa ser respostas enormes, até porque o seu livro não tem tantas linhas para isso, tá bom? Pode ser do ladinho aí, não tem problema, ok? Número 1. Who the first person in a space? Quem foi o primeiro a ir para o espaço? Foi aquele russo lá em cima. Procura o nome dele e põe ele aí. Pode pausar o vídeo se você ainda não achou. 2. What the Earth called the blue planet? Por que o nosso planeta também pode ser chamado de planeta azul?
pela cor, né, dos rios, dos oceanos, pelos oceanos. Você pode colocar aí pela parte da hidrosfera e atmosfera. Pode pôr hidrosfera e atmosfera. 3. What clouds look like from space? Por que as nuvens podem ser vistas do espaço? É simples, porque as nuvens é uma formação de gases e ela está na, na posição da atmosfera. Então, ela está ali no momento em que a gente pode estar, um astronauta está em órbita com a Terra, ele consegue identificar, porque está bem na parte da atmosfera. Você vai colocar aí, porque está na atmosfera, parte vista, né? A primeira parte vista do espaço. Quatro. How did Alexei Leonov describe our planet? Como o Alexei Leonov descreveu o nosso planeta? Olha lá no texto e vê como ele descreveu o nosso planeta. Você pode colocar aí uma resposta bem simples, né? Você pode dizer que ele descreveu o nosso planeta como bonito, que existem 3 separações: hidrosfera, atmosfera, geosfera, né? Hydrosphere, atmosphere, geosphere, ok? E 5. What are spheres into which Earth is divided? Deixa eu crescer aqui um pouquinho. Como a nossa Terra é dividida, você vai colocar aí de baixo, né? Ele é dividido em 3 partes e a linha do Equador. Atmosphere, ligada aos gases. Está bem aqui, essa número 5, ela está bem aqui em cima. Ó. Made of waters. É essa tagezinha aí que você vai descrever aqui na número 5. Ok? E aí, eu não sei que página eu estou, talvez eu esteja na página 40, né? Que aí ele volta à história dos vulcões. Read the text and find about change surface Earth, or change or surface of the ghost truth. E aí eu tenho um texto falando, vocês vão ler esse texto, tá bom? Eu tenho volcanoes, que são os vulcões, e earthquakes, que são os terremotos. Earthquakes. Quakes é de chacoalhar, e earth de terra, né? Chacoalhar a terra, são os famosos terremotos. E aqui está a divisão desse vulcão. Eu tenho magma que sai do centro da Terra e percorre e viaja mais de 16 quilômetros pela parte rochosa da Terra. Esse magma, ele procura um local para que ele espalhe, né, para que ele suba e fuja, né, escorra. E cada parte aí do vulcão, de como é a formação do vulcão, é chamado de um nome. O ash cloud são essas nuvens poluentes, as nuvens de gases tóxicos que é soltado na atmosfera, ok? O lava flow é essa lavazinha que está escorrendo, essa parte rochosa que derreteu. Layer of ash são essas partes do cone do vulcão, né, que é responsável, que abriu essa área, essa parte para o vulcão subir. São partes rochosas que ainda estão a ser derretidas. Volcanic cone. Volcanic cone é esse vulcão em forma de cone. Né? Existe o vulcão em forma de bacia, que ele é muito encontrado nos oceanos, né? Principalmente em mares, por conta da formação, né, dos oceanos, mas também eu tenho essa parte vulcânica em forma de cone, que parece até uma montanha, mas às vezes é um vulcão. Do outro lado eu tenho vent conduit pipes, que é o
o cano condutor, né, dessa pressão do magma, né, que sobe, há uma pressão, aí ele sobe para escorrer. Law of lava, que é esse processo, né, essa passagem da lava. Side vent, que é como se fosse ascendentes do vulcão. Ele sobe, ele explode, mas aquele local que é menos sólido ou mais frágil, ele também consegue se espalhar por dentro da Terra. Por isso que a Terra fica quente e dá esses tremores, esses terremotos. E bedrock. Bedrock tem a ideia de cama de rochas. Esse bedrock é a formação rochosa da Terra. Essa formação rochosa da Terra aí tem mais de 16 quilômetros de espessura até chegar ao centro da Terra. E aí é chamado de bedrock porque é a parte mais densa da Terra, certo? Certo? Vamos responder a número 3 e a número 4. Eu não sei que página é essa, mas nós vamos chegar na weather não. Nós vamos até essa página aqui, tá bom? Read a section about volcanoes again and analyze the pictures. Vamos analisar o vulcão. E aí eu tenho a resposta, mas eu ponho a resposta aqui, não é para você copiá-la e deixar a explicação de lado. Veja a resposta e observe a minha explicação para você compreender de onde está vindo essa resposta, tá bom? Então vamos lá, ó. Magma emerge through the. O magma, ele emerge de onde? Ele emerge de uma cratera do centro da Terra. Ele vai formando uma cratera. Por isso o nome crater, que é cratera. Ele vai criando essa cratera vulcânica até ele se desmanchar em lavas, né? Entrar em erupção. Por onde esse magma viaja? Mag travel through the crater. Ele viaja por dentro de conduit pipers, que são canos formados por rocha, que ele mesmo, com a pressão dele, com os terremotos, ele consegue abrir esse feche, essas portas, e aí ele viaja, né, por esses canos, né, de condução através do vulcão em forma de cone. E aí eu tenho lava accumulate and form the. Essa lava ela vai acumulando, né, em forma de volcanic core. Ok? Que é o quê? É essas rochas derretidas, que parece até lama, mas não é lama, é rocha derretida pelo calor da lava que vem do centro da Terra. Certo? Agora vamos para a número 4. Read a section about earthquake again, then choose true or false. Vamos marcar verdadeiro ou falso. Coloquei a resposta aí, mas vamos observar por que dessa resposta, tá bom? External force causes earthquake on the crust of the earth. As forças externas à Terra é que causam os terremotos? Não. Terremoto é uma força que vem de dentro da Terra, ou seja, quando não é pelas placas tectônicas, ou seja, a placa de formação que forma os continentes, né, do nosso planeta, é pelo processo de erupção dos vulcões. Então, a número 1 é falsa. Não é algo externo, é algo interno ao planeta Terra, é dentro do nosso planeta, dentro da nossa crosta. Número 2. Earthquake can change the landscape of the area very quickly. Por que essa questão é verdadeira? Está dizendo que terremotos podem causar grandes problemas em áreas que são frágeis, né? Calmas. Sim, ele causa problemas em qualquer local, mas aqueles locais que são
mais propícios, ou seja, perto de vulcões, perto de oceanos, é muito mais problemáticos. São áreas problemáticas, tá? Número 3, por que é falsa? Earthquakes do not happen in area covered by water. Terremotos não acontecem em áreas que têm água. Mentira total. Por quê? Os nossos oceanos também são formados por placas rochosas e placas tectônicas. Nos nossos oceanos também existem vulcões. Os vulcões eles não são formados apenas na Terra por aquela formação de cone. Ele também há nos meios dos oceanos, no Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, há esses vulcões. Ah, mas tem água, vai apagar o fogo. Não é bem assim, porque o magma do vulcão ele é muito quente. Então, aquela parte do oceano, do mar, que tem o vulcão, a questão não é o magma ser muito quente, é porque a água aquece, há terremotos, esses terremotos causam tsunamis e essas tsunamis, quando estão próximas a algum território litorâneo, pode causar mortes e vários estragos, certo? Por isso que a número 3 é falsa. A número 4, tsunamis are huge waves on the ocean. Tsunamis são grandes ondas no mar, sim. Essas tsunamis elas são causadas por terremotos, tá? Mas, professor, e quando tem tempestades, não tem tsunamis? Não. Tempestade é uma coisa, o mar se agita, causam ondas gigantes, mas são ondas que são causadas pela própria força do vento com o mar, tá bom? Agora, tsunami, o nome tsunami, ele vem pelo fato de ser um processo que ocorreu com o terremoto surgiu na superfície do oceano lá, ou num local próximo ao litoral, e aí o que acontece? Essas placas se chocam, essas rochas se chocam, causam tremores no fundo do oceano e essa água sobe. É como se você enchesse um balde d'água, enche um balde d'água, e aí você pega nesse balde d'água, no fundo do balde, você bata com força nesse balde. Claro que não para quebrar, mas você bata. Você vai ver que a água tende a subir e derramar. A água tende a transbordar pelo balde. Isso é a ideia de tsunami, certo? Há tremores no centro da Terra, essa água sobe, transborda, e onde tem terras, regiões no litoral, essa água entra e faz um estrago. Essa é a ideia, ok? Então, eu parei nessa página aqui, que eu acho que é a página 40, né? É porque eu não tenho a demarcação das páginas, mas eu acredito que sim, porque nós começamos aqui, né? São essas páginas aqui que vocês estão indo, ok? Eu coloco na descrição do vídeo, não tem problema algum. Ok, gente? Bye bye. See you!